Boa noite a todos. Boa noite. Muita paz. A minha saudação respeitosa a todos os senhores e a todas as senhoras, aos trabalhadores abnegados desta casa, também a minha saudação. Eu não posso iniciar essa modesta palestra sem manifestar algo que o meu coração obriga a dizer a vocês, porque hoje é pela terceira ou quarta vez que eu venho aqui, me foi proposto o tema vícios, mas eu não posso iniciar sem dizer a todos vocês que quando entrei na porta desta casa, era como se daqui eu nunca tivesse saído. Não pude conter essa manifestação que animou meu coração nessa noite, e eu queria dividir isso com vocês, porque é uma exigência da minha alma. Eu estou aqui no meio de vós e parece que eu daqui nunca saí. Meus amigos, ao me ser proposto o tema vícios, imediatamente qualquer pessoa, qualquer palestrante, pensaria naqueles vícios que são verdadeiras chagas, aqueles vícios que são destruidores da pessoa e da família, aqueles vícios que são terríveis na existência das pessoas, dos seres humanos que vivem nesse planeta de provas e de expiações. As drogas, o alcoolismo, o tabagismo, um vício da modernidade terrível em que as pessoas estão se isolando, os jogos eletrônicos, o vício das mídias sociais, que nós poderíamos aqui comentar hoje ou em outra ocasião profundamente cada um deles, mas eu não tinha me dado conta, e eu tenho uma certeza que o mundo espiritual me inspirou. Eu fui para o escritório trabalhar hoje pela manhã e me esqueci do Livro dos Espíritos, que sempre carrego comigo. É como se fosse a nossa Bíblia, ao lado do Evangelho de Jesus Cristo. E quando foi às 4 horas da tarde, eu liguei para minha esposa, que me acompanha, que é meu anjo tutelar, que me trouxesse o livro que eu havia esquecido. E ao abrir, eu me deparei com a pergunta de Allan Kardec para as entidades venerandas, e que encerra, que globaliza todos os vícios causadores de tanta miséria moral, de tanta destruição nas famílias. E a pergunta está na questão 913 do Livro dos Espíritos, em que o codificador Allan Kardec pergunta: qual é o pior de todos os vícios?
qual é o pior de todos os vícios. E os imortais, as entidades venerandas, responderam, e eu lerei a resposta ipsis literis, alto e bom som, porque a resposta nós vamos identificar em cada um de nós, a começar pelo próprio palestrante. Esta resposta das entidades venerandas, dos espíritos imortais, eu peço, grave em vossas mentes, leve em vossos corações. Nunca se esqueçam qual o pior de todos os vícios. Resposta, já dissemos inúmeras vezes que é o egoísmo, porque é dele que emana todo o mal. Estudem todos os vícios e verão que no fundo de todos eles o egoísmo está presente. Você combaterá inutilmente seus vícios e não conseguirá extirpá-los enquanto não atacar o mal pela raiz, enquanto não destruir a causa. Espero ter lido alto e bom som e com muita clareza. É o egoísmo. É o egoísmo a causa de todos os males humanos. O egoísmo é quando nós nos voltamos para nós mesmos e nos esquecemos das lições mais belas e mais simples de solidariedade que está lá no Evangelho de Jesus. Ame ao próximo como a ti mesmo e como eu vos amei. Aí eu afirmo que nós não praticamos, na imensa maioria das pessoas, e uns sequer tentam deixar de ser egoístas e ser mais solidários. E eles se esquecem que a verdadeira felicidade é aquela que nos eleva. É como se nós andássemos e caminhássemos sob as nuvens. É quando a gente tem a felicidade única de servir. Jesus tem uma passagem célebre, maravilhosa do Evangelho, em que ele diz: o melhor dentre vós são os que servem. Não vos esqueçais disso. O melhor dentre vós são os que servem. Não são os egoístas que olham apenas para dentro de si mesmo. E aí surge um aspecto muito importante de que os hábitos enfermiços que nós cultivamos, se esquecendo que nós temos que buscar o reino de Deus. Nós estamos aqui numa passagem rápida, transitória e efêmera, mas qual o sentido maior da nossa vida? Nós temos o nosso trabalho, a nossa família, nós temos, enfim, as nossas responsabilidades. Sim, tudo isso é importante, mas qual o sentido maior? O sentido maior é a transcendência. Quando nós formos chamados, mudarmos de plano, a transição do plano material para o plano espiritual. E aí, nesse momento, nós procuramos os prazeres
as ilusões falsas, os gozos ilusórios, e nós nos alienamos da realidade, não enfrentamos os problemas da vida, nós temos medo, inseguranças, e nós procuramos o quê? As drogas, o álcool, o tabagismo como bengala psicológica. Eu tenho medo, eu tenho inseguranças, eu tenho problemas interiores, e aí eu preciso parar para pensar. E o meu companheiro qual é? É o cigarro, que vai destruindo o pulmão. Isso não é dito por mim, pela minha insignificância de conhecimento científico, mas é dito por todas as autoridades mundiais, e as estatísticas provam o horror, os danos, os males que as drogas, que o alcoolismo, que o tabagismo provoca nas criaturas. Meus irmãos, minhas irmãs, senhores e senhoras, quanta dor, quanto sofrimento, quanto desespero. Uma esposa recebe um marido que bebe, que espanca. Quanta lágrima, quanta dor que verte do coração e da alma de uma criança amedrontada dentro de casa, ao ver aquele que é o seu modelo, aquele que é o seu herói, chegar em casa bêbado, ofendendo, espancando, descontando pelos dramas do mundo que ele tem medo, receio e covardia de enfrentar. Todos temos problemas, todos temos pesadelos de situações da vida, mas não nos resta outro caminho senão enfrentá-los pela resistência, pela oração, pela busca de Deus. E nós procuramos o quê? Na garrafa, no álcool, nas drogas, nos estupefacientes, que provocam momentaneamente um delírio, e eu saio do mundo, eu saio do problema, eu me afasto de tudo e vivo aquela ilusão mortal que está destruindo o meu coração, a minha mente, o meu corpo, o meu pulmão. E nós nos deixamos levar e conduzir por tudo aquilo que não presta e que não nos ajuda em nada. O ser humano há que ter consciência que o vício, ele tem uma dose tão elevada de egoísmo, que o vício, ele, ao contrário de reunir pessoas aparentemente drogados, alcoólicos, que bebem, eles, em verdade, ficam mais solitários. Em verdade, eles ficam mais sozinhos. Em verdade, eles ficam mais abandonados e mais desassistidos. Qual o sentido da vida, senão o sublime momento do
diálogo. Qual o momento mais importante das nossas vidas, em casa, no trabalho, nos amigos, nas relações sociais? É quando nós devemos desligar o celular, devemos apagar o computador para saber de novidades, fofocas e piadas, e fazer e cometer o ato grandioso e maravilhoso que é o diálogo humano, o diálogo dos amigos, o diálogo dos pais com os filhos, o diálogo do marido e da mulher. E nós simplesmente ignoramos e perdemos um tempo irrecuperável. As horas que nós acreditamos ao vício, nós perdemos horas que não voltarão, que não se repetirão. Dias, meses e anos, não voltará mais. E nós deixaremos dentro de nós erguer a mais bela circunstância e presente humano que alguém pode dar para outra pessoa, que é uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de carinho, uma palavra de amor. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas pessoas perdem familiares, amigos, mães e pais destroçados, porque o filho de 18, 19, 20 anos e menor morreu com uma overdose de drogas. Quantas pessoas, pelo uso imoderado do álcool, reduzem a sua vida e se tornam pessoas como que a parte da sociedade. Quantas pessoas que pelo uso do fumo exagerado reduzem a sua vida, segundo as estatísticas médicas, em mais de 10 anos. Será que essas pessoas, elas não pensam um segundo quantos abraços, quantos beijos, quantas palavras, quanto carinho poderiam ter trocado, mas o seu tempo era para os vícios, o seu tempo era apenas para as mídias sociais, o seu tempo era para os jogos eletrônicos, era para a droga, era para o alcoolismo, era para a bengala psicológica do cigarro. Quanto tempo nós perdemos de poder estar ao lado dos nossos afetos, olhando olhos nos olhos, falando as nossas dores, os nossos sonhos, as nossas esperanças, e nós preferimos simplesmente aquilo que não presta, que não soma, que nada vale. Não posso desconhecer que existências malogradas, existências, reencarnações anteriores, o indivíduo veio para essa encarnação e ele traz tendências. Não podemos negar que há tendências. A criatura humana vem com determinadas tendências, as chamadas más inclinações.
lá de existências passadas, e aqui elas afloram mais uma vez. E aqui a pessoa segue com esse fardo pesadíssimo e miserável, e a vida dela não tem uma progressão, não tem uma evolução. Eu gostaria de dizer aos senhores que não devemos estigmatizar e jogar pedras nas pessoas que têm vícios de qualquer ordem. Temos que alertá-los, temos que ajudá-los, temos que incentivá-los e temos que rezar. Não existe nenhuma arma, não existe nenhum armamento mais poderoso, mais grandioso, mais sublime que a oração. A oração nos conecta a Deus, ela nos liga de uma maneira indissolúvel. Lembrai-vos de tantas mães, da mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica, que vendo o filho estar tendo uma vida absolutamente errada, com vícios, ela só fazia uma coisa: ela rezava e orava. Eu afirmo aos senhores e às senhoras, jamais nós ficaremos sem uma resposta. Essa resposta virá, não se sabe quando, mas ela virá. Vamos ter compreensão, compaixão, mas não concordância. Não admitir aquilo como normal. Vamos ajudar, vamos fazer alguma coisa. Não vamos cruzar os braços aquelas pessoas que têm vícios. Nós temos que tentar e procurar ajudar. E nós teremos uma resposta. Nunca jogar pedras, nunca anematizar, nunca ofender, jamais. Mas usar os meios necessários para que aquela pessoa tenha um acolhimento e possa mudar a sua direção. Seja pelas condições de internamento, pelas condições de tratamento psiquiátrico e principalmente pela condição de reforma íntima. Há uma passagem de Chico Xavier que eu gostaria de encerrar essa pequena palestra, não podendo me deter em outros assuntos, porque o tempo urge e eu tenho um tempo determinado que eu preciso obedecer. Há uma passagem belíssima de Chico Xavier, esse espírito de luz que tanto trouxe bondade, estímulo, aconselhamento e esperança para nós. Certa ocasião foi dito a Chico: se as pessoas que cometem desatinos, se essas pessoas não deviam ser responsabilizadas pela indiferença em relação ao que elas fazem. E Chico deu uma resposta que eu gostaria de ler exatamente a resposta de Chico Xavier.
Cada pessoa que está na terra, cada pessoa que está na terra tem um objetivo nobre a cumprir. Aquele bêbado jogado na calçada, aquele mendigo sem juízo, aquela pessoa drogada caída na sarjeta, aquele velhinho abandonado em um asilo, aquela mulher prostituída que ninguém dá valor, todos esses têm uma missão na terra e uma finalidade. Pois se não tivessem, já não estariam mais aqui. Em nosso preconceito e em nossa ignorância, absolvemos e condenamos a todo instante, sem saber as razões de cada um. É o que nós fazemos todo dia. Absolvemos culpados e condenamos inocentes. E não fazemos aquilo que o Evangelho de Cristo nos orienta como um farol e como a luz a iluminar nossas vidas. Ajuda, serve, esclarece, aponta um caminho. Seja humano, não seja uma pessoa absolutamente inflexível. Compreenda as dores humanas, ajuda, e nós seremos muito mais felizes. E podem ter a certeza que cada gesto de amor, cada ato concreto que cada um de vocês fizer no seio da família, entre amigos e entre conhecidos, iluminando alguém que está nas trevas, alguém que caiu, nós seremos felizes. E nunca nos esqueçamos de uma coisa: nós poderemos ser o próximo a tropeçar. Muito obrigado.